Aí você vê o Teatro Amazonas, uma das principais expressões arquitetônicas de Manaus. Inaugurado em 1896, numa época que a cidade tinha menos de 100 mil habitantes, a ideia era construir um teatro que não fosse só uma casa de espetáculos, mas um majestoso edifício que aproximasse a cidade de uma capital europeia. Para isso, foram contratados artistas renomados do Brasil e do exterior durante a sua construção. O teatro é um importante monumento cultural do Amazonas e foi tombado como patrimônio histórico em 1966. Atualmente, o edifício tem capacidade para 701 pessoas e abriga o Festival de Ópera, um dos mais conceituados eventos no contexto de música erudita brasileira. Fala, expedicionário, tudo bem? Aqui é o Kelton Reis e nesse vídeo vamos fazer uma expedição virtual até Manaus, capital do estado do Amazonas e maior cidade do bioma amazônico. Se você gosta de vídeos como esse, deixe seu like e compartilhe esse material, isso ajuda absurdamente no crescimento do Expedições Virtuais. Então se prepare e partiu Manaus! Manaus foi fundado em 1669 por um capitão português chamado Francisco da Mota Falcão, que construiu o Forte da Barra de São José no coração da floresta amazônica. Um detalhe interessante é que nessa época Manaus ficava no território da América Espanhola, de acordo com o Tratado de Tordesilhas. Para chegar até Manaus, Francisco da Mota Falcão usou como estrada o que você vê aí. Isso mesmo, o Rio Amazonas. Repare que Manaus fica numa posição estratégica, localizado na margem esquerda do Rio Amazonas. Esse rio, que até Manaus recebe o nome de Rio Solimões. Além disso, também fica em Manaus outro rio importante, o Rio Negro, afluente dos Solimões. E quando esses dois rios se encontram, ocorre um verdadeiro espetáculo da natureza que só poderia ocorrer na Amazônia, o chamado Encontro das Águas. Aí você vê lado a lado o Rio Negro, à esquerda, e o Rio Solimões, à direita, e eles vão percorrer cerca de 6 quilômetros sem se misturar. Isso acontece porque os rios têm temperatura, velocidade e composição química diferentes. Somente depois desse encontro, o Rio Solimões passa a receber o nome de Rio Amazonas. Além da floresta, os rios são extremamente importantes para a cidade. Muitas pessoas deslocam-se de barco pelo município. Isso faz com que possamos ver cenas curiosas como essa, um poço de combustível flutuante no meio do rio. Além dos barcos, há um importante porto em Manaus, considerado o maior porto flutuante do mundo. Pela dificuldade de acesso, diversas mercadorias e pessoas trafegam pelas hidrovias da região, sendo este um importante meio de transporte dos manauaras. O Rio Negro também é utilizado para lazer, como na praia de Ponta Negra, que você vê aí na imagem. Um detalhe interessante é que, apesar de apresentar uma coloração mais escura, o Rio Negro não é poluído. Essa tonalidade se deve à grande presença de matéria orgânica em suas águas. Manaus é uma verdadeira metrópole no meio da selva. Com 2.200.000 habitantes, é uma das maiores cidades brasileiras e possui o 6º maior PIB municipal do Brasil. É o centro econômico e financeiro do estado do Amazonas e um dos principais polos industriais brasileiros. Mas nem sempre foi assim. No final do século XIX, um evento mudou a história de Manaus e do Amazonas para sempre. Nesse período, a indústria de automóveis estava surgindo e um produto típico da Amazônia vai ser usado nessa indústria. Exatamente, o látex, utilizado na fabricação da borracha, riqueza encontrada em boa parte da floresta, vai começar a ser extraída pelos seringueiros, fortalecendo a economia do município. Manaus torna-se praticamente a capital mundial do látex,
o que trouxe uma grande prosperidade econômica na época. Diversos palácios e símbolos arquitetônicos são construídos, como o Teatro Amazonas, que nós vimos no começo do vídeo. Foi construído em 1896, auge do ciclo da borracha. Outro símbolo da época é o Palácio da Justiça. Inaugurado em 1900, é um dos principais exemplares da arquitetura clássica do ciclo áureo da borracha. Foi tombado como Patrimônio Histórico e Artístico do Amazonas em 1980. Hoje, o local funciona como um centro cultural, recebendo cerca de 20 mil visitantes por ano. O Palácio Rio Negro foi construído em estilo eclético em 1903, para ser residência particular de um abastado comerciante de borracha alemão, chamado Karl Waldemar Schultz. De 1918 a 1959, o prédio serviu de residência dos governadores e sede do governo. De 1959 até 1995, somente como sede do governo. Atualmente, o local também é um centro cultural aberto à visitação. A partir da década de 1910, o ciclo da borracha manauara entra em declínio. Isso devido à forte concorrência do látex asiático, que estava bombando na época. A cidade então passa por um longo período de estagnação econômica, perdendo a sua principal fonte de renda. Esse cenário só iria mudar em 1967, durante a ditadura militar. Nesse período, os militares queriam promover a ocupação na região amazônica e colocaram em prática o funcionamento da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus funciona como uma área de atração de indústrias, operando principalmente por meio do oferecimento de incentivos fiscais para as empresas ali instaladas, como redução ou isenção de impostos. O objetivo era criar um polo comercial e industrial na capital do Amazonas. Inicialmente, o projeto previa incentivos até 1997. Porém, com o passar do tempo, esse prazo foi sendo ampliado e atualmente se estende até 2073. O Polo Industrial de Manaus, como a Zona Franca também é chamada, abriga uma vasta linha produtiva, que vai desde indústrias de ponta à produção de eletrodomésticos, veículos, produtos de informática, entre outros. Mesmo com o ciclo da borracha e com a criação da Zona Franca, a desigualdade social e econômica na cidade ainda é enorme. Segundo dados do IBGE, no último censo, mais de 37% dos habitantes não possuíam esgotamento sanitário adequado. Isso fica muito claro quando observamos as habitações precárias existentes na cidade. No entanto, devido ao grande vínculo da cidade com os rios amazônicos, muitas dessas habitações são construídas em cima de palafitas para evitar inundações no período de cheia dos rios. Aí você vê imagens de satélite do bairro Educandos. Repare na quantidade de habitações precárias existentes às margens do Igarapé. Muitas delas encontram-se sobre palafitas. Assim como Educandos, outros bairros da capital também possuem habitações precárias sobre palafitas. O ciclo da borracha, um relativo ostracismo e a criação da Zona Franca marcaram o século XX na capital do Amazonas. Às vezes eu me pergunto, o que será que o futuro reserva para Manaus, a maior cidade da maior floresta do mundo? A resposta a essa pergunta nos dirá muito o que queremos em relação à Amazônia daqui para frente e, por consequência, o que queremos ser enquanto humanidade. E é com esta vista sensacional do encontro das águas que eu me despeço de vocês. Se gostaram desse vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal. Isso ajuda demais para que eu possa fazer novos vídeos como esse. Muito obrigado, até a próxima e aquele abraço.